Hoje eu vou colocar algo que fez parte da minha própria jornada pessoal, porque eu, como médico, queria saber muito o que acontecia dentro do corpo humano. E aí estudei dentro da medicina, estudar muito anatomia, fisiologia, o que acontece, a relação desses órgãos e como é que esses órgãos funcionam e o que levava ao mau funcionamento desses órgãos para gerar o que? As doenças, né? E aí eu fui para o caminho da cirurgia. E aí na cirurgia fui conhecer esse ser humano por dentro, para compreender profundamente o que existia dentro do ser humano. E aí você acha que eu vi o quê? Eu não vi o ser humano, eu vi um monte de órgãos, que aí foi muito interessante, porque aí veio uma questão muito forte. Como é que esses órgãos, como é que as doenças afetavam esses órgãos e geravam os problemas que ele carregava? E que pela medicina tradicional que eu digo, a medicina ocidental, aquela que eu aprendi na faculdade, de identificar doenças, dar remédios, eu observava que aquilo não dava o resultado que eu esperava, não. E é interessante porque através da cirurgia eu conheci profundamente o corpo. Mas sabe onde eu conheci o ser humano? Quando eu conversava com ele ali no ambulatório, quando ele estava na enfermaria, quando ele estava acamado, quando ele estava lá no pós-operatório ou antes de ir para a cirurgia. E aí eu vi o quê? Eu vi um ser humano cheio de emoções, eu via um ser humano que tinha medo, que tinha esperança, que tinha pânico, que tinha raiva, que tinha culpa. E aí eu comecei a ver como essas nuances emocionais mudavam. Aliás, não só mudavam, né, como criavam doenças, mantinham doenças. E por mais que eu pudesse mexer no corpo, se o mundo emocional do cliente não fosse tocado, era impressionante como, independente de medicação, de cirurgia, de utilizar as melhores técnicas possíveis da época, os melhores remédios, as melhores formas de tratamento, eu começava a ver que não funcionava. Não funcionava. E por outro lado, eu comecei a ver também uma outra dinâmica que era assim, como utilizar placebo. Placebo o que é? Uma substância inerte que não tem nenhum efeito medicamentoso, mas utilizando placebo e com um contato, com uma dinâmica de o cliente sentir que o médico realmente está olhando para ele, sabe o que está acontecendo, e quando ele confia nessa relação com esse médico, quando essa relação médico-cliente começa a ficar muito forte, é impressionante o poder dessa relação, o poder da fala do profissional e da confiança, da fé que esse cliente tem nessa relação. E aí os dois juntos seguindo por um caminho de cura. E aí de repente aqueles remédios caríssimos que eram utilizados, que serviam para muitas coisas, que não funcionava, de repente, utilizando um placebo e tendo um contato mais humano, mais acolhedor, onde o cliente sentia que realmente o médico estava lá sabendo o que estava fazendo com ele, a utilização de um placebo, que praticamente não custa absolutamente nada, porque é uma substância inerte, não é medicamento nenhum mágico, mas havia uma magia, a magia dos resultados. E aí ficava assim, o que fazia essa doença ou esse doente melhorar dos seus problemas? A dor desaparecia, antes ele tomava um monte de opiáceo, de morfina e não melhorava. E de repente, com uma medicação que de repente, não sei se era até pílula de farinha colorida, mas ele acreditando na relação e na palavra, aquilo funcionava. Interessante isso, né? Como essa dinâmica de contato humano muda radicalmente. E aí quando você toca profundamente a alma do cliente, você consegue fazer com que esse cliente também se conecte melhor com a vida, com a esperança e com um mundo mais saudável. Foi uma experiência mágica para mim e que mudou radicalmente a minha vida. Eu utilizei muito isso aí, principalmente na época que eu fiz a residência de gastrocirurgia. Bom, compartilhando com você a minha história e como é que isso me chamou a atenção
para seguir o caminho da psicossomática. E aí, quer conhecer mais sobre a jornada psicossomática? Então, nos encontramos aqui amanhã. Até lá, tchau!